Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu sou a professora Caroline, eu já me apresentei, né? Falei um pouco sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo desse ano. E hoje eu vou falar um pouco sobre um termo que cai bastante no nosso conteúdo, que é o termo revolução. Para isso, eu fiz uma breve apresentaçãozinha para ir guiando a nossa conversa. E eu vou falar um pouco sobre o que é uma revolução, né? O que essa palavra quer dizer? Então, frequentemente a gente relaciona a palavra revolução com algum tipo de guerra ou conflito, né? Então, algum tipo de conflito armado, até nesse sentido. Algumas revoluções efetivamente envolvem guerras, envolvem esse tipo de situação. Outras são apenas no campo das ideias, né? Ou algum tipo de mudança efetivamente. Na verdade, então, a revolução é uma mudança abrupta, ou seja, uma mudança bruta, assim, uma mudança profunda em algum modelo estabelecido. E isso pode se referir à política, ao comportamento, à ciência ou à economia. Pode se relacionar com qualquer área, né? A seguir, a gente vai ver alguns pequenos exemplos assim de revoluções que aconteceram na história, e inclusive duas das que vão ser citadas aqui, a gente vai aprofundar sobre elas durante o 8º ano. Então, por exemplo, num momento aconteceu uma revolução agrícola. Essa revolução agrícola ela se relaciona com o modo de produção na agricultura. E a gente pode destacar como uma primeira revolução lá na pré-história, que vocês devem ter estudado, acredito, no 6º ano sobre isso, quando o ser humano lembra que as primeiras comunidades lá eles eram caçadores, coletores, eles ficavam juntando as coisas assim, né? E coletavam e caçavam só o que tinha, eles não plantavam. Houve um momento em que o ser humano aprendeu a plantar, e esse momento é chamado de revolução agrícola, quando a relação do ser humano com a terra muda. Ele não vê mais, ele não é só óbvio, ele segue explorando a terra no sentido de tirar ali benefícios da terra, mas não é simplesmente o que nasce naturalmente. Ele vai aprender a plantar, a colher, a esperar o tempo dessa colheita, conhecer as plantas. Então, essa é uma grande revolução de comportamento, de alimentação, de modo de vida, porque, por exemplo, os caçadores-coletores, eles eram nômades, eles ficavam pulando de um lugar para o outro de acordo com a quantidade de produtos que tinham, né? De acordo com a quantidade de alimentos que eles encontravam. Quando eles passam a plantar, eles ficam no mesmo lugar. Porque, por exemplo, plantaram lá, vamos supor, né, um pé de milho. Então, tu tem um tempo que aquele pé de milho vai demorar para crescer e tu tem que ficar ali por perto para regar, para cuidar, se não vai vir algum animal e vai comer aquela planta, essas situações assim. Então, a Revolução Agrícola também levou o quê? A fixação dos grupos humanos, né, em regiões específicas. Mais recentemente, também a gente teve uma revolução agrícola muito incentivada pelo desenvolvimento da tecnologia, que foi uma mudança na entrada de equipamentos e maquinários. Desde lá, o uso de animais, né, a adaptação de alguns dos arados, etc., já são pequenas mudanças até o que a gente tem hoje do uso de máquinas agrícolas pesadas, de modelos mais sustentáveis de agricultura para reuso de água, etc., também fazem parte dessa revolução agrícola. Então, coloquei até algumas imagens, né? Então, ali a gente vê a revolução ali da pré-história, né? Alguns objetos ali pré-históricos que a gente reconhece, né? Que são mais antigos. E aqui uma revolução, a mudança ali do meio termo, né? Então, antes da mecanização, antes do uso de máquinas que usavam motores, por exemplo, né? Então, aqui animais, mas já tem uma adaptação. E essa imagem é muito mais a nossa realidade, né? Atual, no caso, é a nossa atualidade. Então, é uma máquina mais potente ali, com motor, onde ela é só dirigida por alguém. A gente já sabe que existem máquinas nos sistemas agrícolas que usam inteligências artificiais, né? Que tem algum tipo de piloto automático, digamos assim. Então, às vezes, que nem tem mais essa figura do motorista, né? Não propriamente
necessariamente máquinas que fazem a colheita, mas que fazem outros serviços de beneficiamento, né, que já são automatizados ou usam algum tipo de serviço robótico para fazer. Então, essa revolução agrícola também segue em andamento. Na astronomia, o termo revolução, ele foi cunhado pelo Nicolau Copérnico e referia-se ao movimento de translação, que é esse movimento que a Terra faz em torno do Sol durante um ano, né? Então, a Terra tem o seu movimento de rotação, que determina a duração do dia, e o translação, que determina a duração do ano, vai definindo as estações do ano, etc, etc, né? Então, o termo revolução, por muito tempo, ele foi usado apenas com esse cunho científico relacionado à astronomia, ele não era usado tanto para descrever processos históricos. Porém, a partir do século XVII, ele começou a ser usado bastante na história a partir das mudanças profundas que aconteceram com as reformas protestantes, as reformas religiosas, que ligaram com muitas guerras civis, né, muitos movimentos populares. E logo em seguida, também aconteceram as revoluções inglesas, que foram mudanças. Nas revoluções inglesas, tiveram uma série de reviravoltas que mudaram alguns modelos políticos. Era uma monarquia absolutista, aí virou daí dessa monarquia absolutista teve um primeiro conflito onde se estabeleceu uma república, essa república virou uma ditadura, e daí dessa ditadura voltou para a monarquia, e daí dessa monarquia para uma monarquia parlamentar. Então teve diversas quebras dos modelos estabelecidos, né? Então começou-se a usar mais o termo revolução dentro da história para explicar esses processos, especialmente processos históricos que envolviam também muito a participação popular. Por isso, em alguns momentos, a gente vai ver algumas revoluções que elas não propriamente geram mudanças profundas, mas meio que se popularizou o uso desse termo para vários processos históricos. Então, aqui tem uma imagem só, né, dessa Revolução Inglesa, né, que é um rei ali recebendo a sua coroa. E aí vem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi uma mudança de novos processos e tecnologias. Ela tem início na Inglaterra, mas ela vai se espalhando pelo mundo e ela vai alterar o modo de vida das sociedades e na maneira que o ser humano se relaciona com o trabalho, com a economia e também as próprias relações humanas. Porque é a partir da Revolução Industrial que o ser humano começa a desenvolver máquinas, desenvolver tecnologias, vai ser nesse momento que vai aprender a usar combustíveis, depois vai ter a criação da energia elétrica, e isso muda muito a maneira que o ser humano se comporta. Porque, por exemplo, vocês conseguem imaginar a vida antes da criação da energia elétrica? A gente vai discutir mais isso quando for estudar a fundo a Revolução Industrial, né? Mas antes de ter a criação da energia elétrica, o dia era, digamos, mais curto, porque tu só fazia atividades mais enquanto tu tinha energia, a luz solar, por exemplo. Depois que o sol se punha, que começava a escurecer, o dia terminava. Hoje em dia, como a gente tem a eletricidade, tem lâmpadas, etc., o nosso dia pode durar muito mais. Mesmo depois que o sol some, né, nós podemos continuar fazendo atividades. E na Revolução Industrial começa-se esse processo. Então, foi uma mudança muito profunda em muitos aspectos da vida humana e da sociedade. Tem uma foto ali de uma primeira fábrica, né, que era movida ainda a vapor, então as máquinas eram muito pesadas, muito grandes, e elas, apesar de terem algum tipo de motor ou de mecanização, elas eram pouco automáticas. Isso a gente vai aprofundar mais logo à frente, tá? Ao longo do ano, então, a gente vai aprofundar nossos estudos sobre a Revolução Industrial e ver que ela ainda está em andamento, né? Porque atualmente a gente vive a quarta fase da Revolução Industrial, né, com as inteligências artificiais e as tecnologias mais intuitivas, que elas não são só aplicadas em grandes fábricas que produzem, né, automóveis, maquinários, eletrodomésticos, mas também no nosso dia a dia, né? Os nossos aparelhos celulares, smartphones, eles têm muitas tecnologias de inteligência artificial
incluídas no equipamento, né? Então, que eles sabem, de acordo com o que tu vai usando, ele vai sabendo quais são tuas preferências, ele vai aplicando isso no teu uso, no teu dia a dia, né? Então, tem até uma imagem só para a gente saber um pouquinho as fases, né? Então, a primeira é a mecanização, depois a produção em massa e a aplicação da energia elétrica, depois a automação de alguns processos, né, e a introdução de alguns robôs, e hoje que a gente vê os processos que são autônomos, que são propiciados por essas inteligências artificiais, que conseguem, elas são programadas, é feito, né, uma programação lá, né, dados, etc., que são incluídos, e a partir desses dados elas começam, de certa maneira, a pensar sozinhas e construir possibilidades para as indústrias, mas também para a vida no dia a dia, né? Então, hoje a gente vive essa quarta fase da Revolução Industrial. Outra importante revolução histórica que nós vamos conhecer, que daí vai marcar muito a questão política, né? A gente vê a Revolução Industrial, ela tem um impacto político também, mas ela é muito mais voltada para a questão científica e para a questão econômica e social, né? As relações de trabalho mudam a partir dela, né? Relações assim entre mais a visão de empregados, né, trabalhadores, funcionários, isso vai mudar a partir da Revolução Industrial. E a Revolução Francesa, ela vai gerar uma mudança muito brusca em paradigmas políticos que existiam na época. Então, ela vai acontecer no final do século XVIII, a partir de 1789, e ela vai ter consequências em diversas regiões do mundo, inclusive influenciando movimentos na América e mudanças em vários países na Europa. Nessa revolução, a gente vê a união de processos que são da ordem política com também alguns conflitos armados, né? Porque a população também, de certa maneira, se armou, tiveram movimentos populares, assim, violentos dentro da França durante todo o processo da Revolução Francesa, né? Então, e acabou gerando uma mudança no modelo que estava estabelecido, que era visto como natural, ter o rei mandar de maneira absolutista, ter o comando total do país, e isso acabou por mudar, né, essa visão a partir da Revolução Francesa, quando a população começou a perceber que também podia ter um poder de mudar e decidir coisas sobre o país. A Revolução Francesa, então, ela gerou mudanças políticas, mas também no comportamento e no modo de vida das pessoas, que passaram a se perceber como cidadãos e que podiam gerar movimento e mudança na sociedade, como eu falei antes. Então, ela tem muito esse impacto político e social, né, na vida não só da sociedade na França, mas em muitos outros lugares. E é isso também que a gente vai estudar, vendo a Revolução Francesa e vendo os seus impactos, né. Então, uma imagem que é relacionada a esse movimento. Ao longo, então, desse ano, nós vamos falar de muitas revoluções e também veremos alguns processos históricos que têm o nome de revolução, mas não propriamente foram revolucionários, que apesar de gerarem algumas pequenas mudanças, eles não geraram mudanças profundas, né? Eles, às vezes, tinham até um ideal inicial de mudança profunda, mas com o andamento da guerra ou dos conflitos, acabou que meio que girou e voltou um pouco para o mesmo lugar, né? Parecido com a ideia lá científica, né, da translação, que a Terra sai de um lugar, dá a volta no Sol e volta para o mesmo lugar, digamos assim. Então, para estimular a curiosidade de vocês, eu vou deixar uma tarefinha, que é livre, né, quem tiver disponibilidade para fazer. Pesquisar o nome e locais onde aconteceram revoluções nos séculos 18 e 19, que são os períodos históricos que nós vamos estudar mais esse ano. E muitas delas vão fazer parte do nosso conteúdo. Então, vocês podem pesquisar. Eu vi lá sobre a revolução no Haiti, que foi um movimento bem interessante que aconteceu aqui na América. Eu vi sobre a revolução, sobre o movimento no México. Enfim, pesquisem sobre esses movimentos, né? E aí, o que chamar a atenção de vocês, vocês podem anotar brevemente no caderno, que logo adiante, quando nós pudermos nos encontrar
presencialmente, se a gente retornar presencial, né? A gente não sabe como isso vai, quando e como isso vai acontecer, ou numa aula no Meet, a gente vai falando sobre isso e vai relacionando sobre o que vocês acharam aí, que chamou a atenção, a curiosidade de vocês, e os conteúdos que a gente vai ver ao longo desse ano. Então, espero que eu tenha conseguido, com a minha fala, esclarecer um pouco para vocês sobre o que são revoluções, o que é uma revolução, né? E claro, ao longo do ano a gente vai conversar mais sobre isso, vai esclarecer mais esse tema e vai falar bastante sobre isso, certo? Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau!